Salve, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um workshop do IO 2021. Eu sou Danilo Barreto e nesse workshop a gente vai conversar um pouco sobre implementação de testes AB, utilizando a ferramenta do Google Optimize, que conversa bastante com um dos tópicos aqui do IO, que é descubra como empresas que respiram tecnologia estão utilizando ferramentas modernas para construir soluções de ponta. Falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Danilo de Souza Barreto. Deixei o Barreto entre aspas ali porque é o jeito que o pessoal nas empresas que eu trabalhei acaba me chamando. O sobrenome virou quase um nickname aí. Sobre minha experiência, eu trabalho mais de 10 anos com desenvolvimento de software, mais especificamente mais focado no back-end. Trabalhei com linguagens como PHP, Java, Python, Node e Go. Atualmente eu trabalho na Gamers Club, que é uma das patrocinadoras do Dual, e sou engenheiro de software sênior lá. Eu curto trocar ideias sobre qualidade de código, arquitetura, ágil, tudo que envolve o dia a dia aí de um desenvolvedor. E como hobby eu curto bastante assistir live streams, principalmente de CS, campeonato, mas outros também. Jogar CS, curto jogar poker e curto bastante ouvir música também. Os requisitos que a gente precisa ter aqui para poder implementar e entender como funciona a criação de testes AB com o Google Optimize. A gente precisa do Google Analytics, uma conta nele, uma propriedade do tipo universal e uma vista. O Google Optimize, a gente precisa ter uma extensão do navegador instalada para a gente poder fazer um preview que a gente vai ver das variantes do teste. A gente também precisa de uma conta, que pode ser a mesma do Google Analytics, de um container e de um experimento em si, que vai ser o próprio teste AB. E no final a gente vai precisar também de uma aplicação simples que contenha o snippet do Google Analytics, o código, e também contenha o código do Optimize, para que o Optimize entenda que esse site é o que está sendo testado e aplique as alterações que a gente configurar nele. Qual que vai ser o conteúdo, então, aqui do workshop? A gente vai dar um overview sobre teste AB, o que, que é, as vantagens, onde que eu já utilizei, onde a gente pode utilizar. A gente vai falar sobre um pouco do Google, sobre o Google Optimize, sobre o tipo de testes que a gente pode fazer lá, os tipos de experimentos que a gente pode fazer, testes AB, testes multivariados, testes de redirecionamento. A gente vai configurar um experimento de teste AB no Google Optimize e preparar a nossa aplicação para rodar esse experimento. A gente vai rodar, ativar de fato um experimento no Google Optimize, então a gente vai conseguir acessar a URL e cada um vai cair em alguma versão. E por último, como que eu consigo avaliar os resultados do meu teste AB? Como que eu sei que a versão A é melhor, como que eu sei que a versão B é melhor, e uma forma fácil que o Google Optimize dá para a gente para já implantar essa segunda versão sem precisar mexer no código da aplicação. Então, aqui falando um pouquinho sobre testes AB, o que, que é, né, por que, que ele existe, que problema que ele resolve. O teste AB ele é uma maneira simples da gente eliminar certas suposições que a gente possa ter sobre como o usuário se comporta no nosso site e a gente elimina essa necessidade de supor porque a gente consegue medir o resultado baseado nos números de acesso, baseado na quantidade de cliques, baseado nas compras, na intenção de compra que o usuário tem. Então a gente pode entender o que funciona para o nosso site, a gente pode entender o que não funciona e a gente consegue encontrar pontos de melhoria aí que a gente pode aplicar nas próximas páginas, nos próximos produtos. E nesse exemplo aqui da imagem, a gente está mostrando que a versão B está 37% melhor do que a versão original, a versão de controle que a gente chama. Nesse caso, a versão B ela seria aplicada em relação à versão A. Todos os usuários que acessavam antes, metade A e metade B, eles começariam a acessar a B, porque a gente mudou somente a cor de um dos botões aqui.
Beleza? Falando um pouco de onde utilizar. A gente pode utilizar os testes AB em várias páginas, várias seções do nosso site. Aqui coloquei como exemplo uma listagem de produtos. Nessa listagem de produtos, a gente pode ter uma diferença, onde na própria listagem eu já mostro que tamanho e que cor dessas peças de roupa, por exemplo, eu tenho disponível para vender. Ao invés de deixar só isso no detalhe do produto, quando o usuário vai colocar isso no carrinho. E como é que eu consigo medir isso? A intenção de compra. Na versão que tem o tamanho, que tem a cor das roupas, os usuários estão adicionando mais itens no carrinho do que na versão onde eu preciso entrar no detalhe do produto para saber a disponibilidade do tamanho e de cor. A própria página de produto. Eu tenho uma galeria de imagens onde o usuário tem que ficar clicando e ele consegue ver detalhe do produto. Ele pode fechar essa imagem, abrir para uma outra e aí entrar numa outra imagem. E eu tenho uma outra versão onde ele tem um carrossel, onde ele é só ele clicando para a esquerda ou para a direita e eu vou conseguir ver várias imagens daquele produto. Qual dessas duas versões faz os usuários comprarem mais, faz mais eles mostrarem que ele tem intenção de comprar, quantos usuários adicionam no carrinho na primeira versão com a galeria e quantos usuários adicionam no carrinho na segunda versão que tem um carrossel. Em formulários também é bem legal a gente colocar o teste AB para entender se a gente dificulta, se a gente está dificultando o usuário a preencher o cadastro. Isso a gente pode remover alguns campos obrigatórios ou deixar de tornar alguns campos obrigatórios. A gente pode diminuir a quantidade de campos, a gente pode facilitar o preenchimento do formulário, deixando em uma página só ou em várias páginas. Esse é um tipo de teste AB que eu já participei e faz bastante diferença, principalmente a parte de campos obrigatórios, quantidade de campos aqui, porque a gente já sabe que se tem um formulário muito grande, é bem difícil da pessoa preencher na hora, ainda mais se a gente tem um formulário com muitos campos, onde tem bastante campos obrigatórios. Às vezes tem algum documento que a pessoa precisa procurar, ela não vai conseguir preencher na hora, então a gente pode deixar isso para depois. E a parte de uma página versus multipáginas também. É mais simples a pessoa preencher muitas páginas do que uma só com muitos campos. Pelo menos na multipáginas ela tem a sensação de que ela está evoluindo ali no cadastro. E aí, como que a gente mede? A gente pode medir a quantidade de cadastros ou de submits ali, pelo menos sabendo em que passo que a pessoa parou de preencher. Ele chegou nesse segundo step aqui, tem esse dado que é obrigatório, a maioria das pessoas estão parando nele. E no segundo, a versão, a gente tirar esse campo como obrigatório, deixar lá para quem quiser preencher, mas num fluxo futuro, quando a pessoa precisar desse dado para terminar a compra, a gente pede ele. Outro ponto é de funcionalidades de busca. A gente pode testar bastante coisas aqui dentro de uma busca, que eu já participei de projetos que faziam isso. A gente pode fazer isso mudando e adicionando funcionalidades, então na primeira versão o usuário vai ter que realmente escrever tudo que ele precisa buscar, ou eu posso completar para ele, ou eu posso sugerir baseado em buscas antigas dele ou de outros usuários, e também eu posso adicionar outros filtros, permitir com que ele busque por algum outro filtro que hoje em dia não é possível, ou permitir também que ele crie os próprios filtros dele e deixe isso salvo para facilitar as próximas buscas dele. Isso pode fazer com que a gente tenha mais buscas. Na parte de botões também a gente pode mexer bastante coisa. Os tipos de botão, variação de cor, botão azul, botão verde. Se no botão eu vou ter um ícone que indica que ele vai ter que buscar, por exemplo, a lupinha, ou eu vou ter a palavra escrita mesmo. Então, falando um pouco aqui do primeiro requisito, a gente tem o Google Analytics, onde a gente precisa criar uma conta, uma propriedade do tipo universal e uma vista. Se estiver usando com a linguagem em inglês aqui, o vista vai estar em view. E para que a gente precisa, né, do Google Analytics? O Google Analytics ele vai estar integrado ao nosso experimento do Google Optimize e ele vai ser o responsável por nos auxiliar e auxiliar o Google Optimize a decidir qual versão do teste que vai ser a ganhadora, qual versão do teste que vai ser a vencedora baseada na quantidade de conversões de cada versão. E
Quando a gente estiver configurando realmente o experimento lá, a gente vai ver que a gente vai configurar um objetivo, e esse objetivo do nosso experimento no Google Optimize, ele vai estar olhando para uma métrica que é gerada no Google Analytics. Então, abrindo o Google Analytics aqui eu já tenho a minha conta, tá? Mas para quem acessar a primeira vez no perfil pessoal, por exemplo, para fazer um teste, vai aparecer um botão só de criar a conta aqui. E aqui a gente tem o nome da conta, a gente tem algumas opções aqui para compartilhar os nossos dados com o Google. Depois disso, ele já tem a parte de configuração de propriedade aqui, que é a segunda parte. Eu já tenho a propriedade, mas só mostrando aqui. Aqui a gente põe o nome da propriedade, a gente escolhe a nossa moeda, o nosso fuso horário. Aqui é importante nas opções avançadas que a gente tem que ticar esse cara aqui, criar uma propriedade universal do Google Analytics, senão ele vai criar uma propriedade com o Google Analytics 4, que ele é uma versão mais atual, e não tem como a gente vincular o Google Analytics 4, essa propriedade com o Optimize ainda. O pessoal do Optimize está atualizando isso para poder utilizar a versão mais nova da propriedade do Google Analytics. Então é importante lembrar de checar esse cara aqui. E a vista, essa vista aqui com o website data, ela é criada automaticamente quando você cria uma propriedade, então aqui não precisa criar alguma coisa específica, a não ser que você queira realmente utilizar essa conta do Google Analytics para o seu site no futuro mesmo, mas não é necessário. Beleza, depois que a gente configurou o Google Analytics, a gente precisa configurar o nosso Google Optimize. Então, aqui eu estou no Optimize, eu já tenho uma conta. Se eu não tivesse uma conta, ele ia aparecer esse botão um pouco diferente do criar uma conta, onde ele vai abrir aqui o formuláriozinho para eu colocar o nome da conta e também as mesmas opções aqui para você compartilhar os seus dados com o Google ou não. Aqui eu deixei falando que é free, então é importante deixar que tudo isso que a gente está fazendo aqui, você não precisa pagar a ferramenta para poder criar um teste AB com o Google Optimize. O único ponto aqui é que o Google Optimize ele tem a versão Google Optimize 360, e aí você pode pagar uma licença para ter mais experimentos simultâneos, ter acesso a suporte, ter algumas diferenças. Mas com essa versão free aqui já dá para fazer bastante coisa. Falando um pouco sobre o Google Optimize, ele tem alguns tipos de experimento. O experimento que a gente vai mostrar aqui no workshop, ele vai ser do tipo teste AB. Então tem uma variação A e uma versão A e uma versão B. A geralmente a gente chama de versão controle ou versão original. Aqui a gente está mostrando que a gente tem uma seção com a cor azul, e na nossa versão B, a gente está mudando isso para uma seção vermelha. E a gente quer validar a conversão de quando essa seção é vermelha para ver se é maior do que a conversão quando a seção é azul. Esse é o tipo de teste que a gente vai fazer. Mas ele tem outros tipos de teste também. Eu posso criar um experimento de teste multivariado, onde eu estou mudando aqui a label para B e a cor para vermelho dessa seção. Na terceira combinação eu mudo para verde e mudo a label para C. Só que eu tenho uma outra mudança que é também a parte do cabeçalho. E eu quero aplicar essa mudança do cabeçalho em conjunto com cada uma dessas mudanças. Então eu só configuro uma mudança, duas mudanças, três mudanças aqui, e esse teste multivariado ele vai combinar todas essas alterações que eu configurei e criar a quantidade de combinações baseado na quantidade de alterações que eu fiz. Ele é como se fosse um teste AB, mas você não precisa configurar uma versão B, uma versão C, uma versão D, uma versão E e uma versão F. Você só configura as alterações e ele que cria as versões para você. E ele também tem um tipo de teste de redirecionamento. Usando um exemplo de busca ali. Se a gente vai querer mudar o mecanismo de busca, mudar o jeito que a gente faz as nossas pesquisas no back-end, por exemplo,
Eu posso fazer com que quando o usuário acesse a URL de busca que eu já tenho hoje, metade seja redirecionado para a busca nova e metade continue na URL atual para a gente poder medir depois a quantidade de buscas. Então eu consigo fazer esse teste baseado na URL. Eu não vou realmente alterar elementos na página. Eu vou redirecionar um usuário para uma página que já tem elementos diferentes da original. Beleza, agora a gente vai configurar a nossa aplicação para poder integrar com o Google Analytics, integrar com o Google Optimize para rodar o teste AB. Então, aqui nesse link eu tenho uma aplicação simples, que ela é baseada no Create React App. Vocês podem ver aqui no próprio README aqui fala isso. E eu vou mostrar o código dela agora aqui e como que a gente adiciona os snippets do Google Optimize e do Google Analytics para o Google Optimize entender que nessa página ele precisa ver se tem algum experimento configurado. Voltando aqui à configuração do Google Analytics, né? Na parte de propriedade, a gente tem um item aqui, uma seção que é informações de acompanhamento, e a gente tem o código de acompanhamento. Então, clicando aqui, ele vai gerar o snippet do Google Analytics para a gente poder colocar no nosso site. Ele fala para a gente colocar na tag head e no Optimize. Eu entrando na minha conta aqui, indo em configurações, ele tem essa seção de instrução de configuração, que é o snippet do Optimize. A única coisa que ele pede para a gente fazer também é inserir na tag head, então eu posso copiar esse código aqui. Eu vou mostrar agora a aplicação em si. Deixei previamente preparada. Aqui vocês podem ver que ele não tem nada demais além do próprio Create React App. Dá um zoomzinho aqui para facilitar. Aqui eu já tenho o código do Optimize que eu peguei no admin dele, e eu tenho o código do Google Analytics que eu peguei no Google Analytics. Isso daqui já é suficiente para eu preparar a minha aplicação para rodar um experimento. Existe um outro passo aqui que eu vou mostrar agora. Essa é a aplicação rodando, tá? O próprio Create React App. Não tem nada de diferente lá, além dos snippets do Google Analytics. Quando eu clicar nesse link aqui, ele me manda pro link do React. E a única coisa que eu mexi no código aqui foi para quando o usuário clicar no link, eu estou evitando, né, prevenindo o comportamento default da tag link, para ele não enviar direto para o site do React. Ao invés disso, eu estou enviando um evento para o Google Analytics com a action click, com category home e com o rótulo de link to React website. Por que eu estou fazendo isso? O nosso teste vai ser basicamente mudar essa imagem dessa tela aqui e medir quantos usuários clicam nesse link aqui, dependendo da versão que ele está. Então, imagina que a gente está mexendo aí na Rocket City, no site da Rocket City, no site do Dual. E a gente precisa fazer com que bastante pessoas se inscrevam no Dual. Como é que eu vou mostrar essas informações para ela? Eu tenho algumas dúvidas de se eu coloco o depoimento dos usuários na última sessão, na primeira sessão, como que eu disponho as imagens, como que eu mostro os benefícios, como que eu mostro participação, como que eu mostro o link do vídeo da edição passada. Eu posso ter algumas versões disso na minha cabeça, e esse é um exemplo de teste onde a gente poderia aplicar aqui. Nesse caso, eu estou fazendo uma coisa bem simples, mas daria para ter sido usado no próprio site da Rocket City agora, por exemplo. E é por isso que eu preciso desse
desse evento do Google Analytics sendo traqueado aqui, porque ele é o que vai me falar, ele é o que vai falar para o Google Optimize, essa versão aqui é melhor do que essa, porque nessa versão a gente tem mais hits aqui desse evento, mais cliques desse evento. Beleza. A aplicação já está configurada. Vamos criar nosso experimento. Aqui eu estou no Google Optimize. Ele fala que eu não tenho nenhum experimento, nenhuma experiência rodando. Então, eu vou criar uma nova. Só uma coisa, esse código que eu mostrei aqui já está em produção realmente, danilodesouza.github.io/testes-ab-google-optimize. Então, vocês podem acessar aí que o teste ele já vai estar rodando aqui quando a gente implementar ele. E vocês vão poder mandar no chat aí no Discord qual das versões que vocês caíram. E é bom clicar no link também para eu depois poder mostrar o resultado disso daí. Então aqui eu vou criar minha experiência, vou colocar o nome de Rocket City Bio. Vou falar que a URL da minha página do editor e do meu experimento vai ser essa danilosouza.github.io/testes-ab-google-optimize. Vou falar que ele é do tipo teste AB e vou mandar criar. Beleza? Aqui ele fala que a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma variante do meu teste. Então, eu vou criar aqui uma variante que chama versão B. Nesse momento aqui ele já criou uma variante original ou de controle, igual a gente falou antes, com peso de 50%, e adicionou a minha versão B com peso de 50% também. Na página do editor ele colocou a página que a gente configurou lá. Aqui ele está mostrando que não tem nenhuma alteração, que a gente vai ver isso depois, a gente vai mudar alguma coisa na página, alguma coisa visual. Aqui, onde essa experiência será realizada no seu site. Ele pôs a própria página do editor que eu configurei. Então, realmente, quando a gente acessar o site, o experimento estiver ativo, o Google Optimize vai ver essa URL que eu estou acessando para poder aplicar as alterações desse experimento. Aqui tem uma parte que é legal do Google Optimize, que está em beta, ainda não testei. Mas esse tipo de teste que eu estou mostrando, ele é específico para uma página. Se eu quiser, por exemplo, fazer um teste um pouco mais complexo de um fluxo ou de um próprio funil, igual ele fala aqui, onde o usuário vai se cadastrar na plataforma, ele vai ter que preencher dados de pagamento, depois disso ele vai ter que fazer uma busca, entrar nos detalhes de algum produto, e aí por fim pagar. O teste do jeito que a gente vai fazer aqui, ele não vai funcionar porque ele só vai conseguir testar o fluxo em uma página. Daria para testar isso, só que eu teria que criar um experimento para cada uma dessas páginas e depois conseguir cruzar os dados, que dá bastante trabalho. Mas aparentemente vai surgir essa função aqui de poder configurar um teste de um fluxo e eu vou conseguir configurar alterações em várias páginas de um funil. Aqui eu vou colocar uma descriçãozinha porque ele vai pedir. Simple de teste AB para o do while. Aqui é a parte de medição e objetivos, então, como eu tinha falado, aquele evento que a gente está enviando quando o usuário clica no link do site do React, é aqui que a gente vai configurar para o Google Optimize utilizar isso como conversão no nosso teste. Então, aqui ele já está atrelado à conta no Google Analytics, a propriedade e a vista que eu tenho no meu Google Analytics, que eu já tinha feito um teste antes.
Se eu quiser mudar a vista, eu posso vir aqui. E aqui, a gente vai adicionar o nosso objetivo. Essa é a parte principal, porque se eu configurar o objetivo de uma forma errada, eu vou deixar meu teste rodando e o Google Optimize não vai saber qual versão que é melhor do que a outra. Então, é importante eu garantir que eu escolhi o objetivo certo. Nesse caso aqui, como a gente está enviando o evento quando o usuário clica no link do React, a gente vai escolher o tipo de objetivo evento aqui. Existem alguns outros tipos já pré-definidos por ele também, como duração da sessão, o tempo que o usuário fica na página, quantidade de rejeições, quantidade de visualizações de página, que são objetivos bem simples. Nesse caso, como a gente quer ver a quantidade de cliques, quer olhar para a quantidade de cliques, a gente vai criar um objetivo personalizado, vai escolher o tipo de evento, e aqui eu vou mapear o evento que eu estou gerando no nosso código. Então, a categoria do evento eu tinha colocado home. A ação do evento a gente colocou clique. Eu vou mostrar o código já para validar. E a label, ou o rótulo do evento, a gente tinha colocado link to React website. Aqui a gente tem o action click, a category home e o rótulo ou label link to React website. Por que ele, quando eu comecei a escrever aqui, ele já sugeriu o home para mim, já sugeriu a categoria, a ação e o rótulo também? Porque como aqui ele não está rodando o teste ainda, mas como eu estou clicando aqui, ele já está enviando o evento para o Google Analytics. Ele só não está usando ainda nenhum experimento, mas ele me sugeriu aqui porque, como ele está integrado com o Google Analytics, ele já conhece esse evento aqui, já sabe até que eu cliquei em 23 sessões diferentes lá. Aqui a gente tem um método de contabilização, que é uma coisa importante. O que eu estou colocando aqui? Uma vez por sessão. O que significa? Quando eu estou acessando o site aqui, eu criei uma sessão, o Google Analytics está me identificando como um visitante, como um usuário, e quando eu clico aqui, ele vai entender que existiu uma conversão nesse objetivo, uma vez por sessão. Então, se eu voltar depois para essa página, ficar clicando um monte de vezes, ele não vai entender como uma nova conversão, porque nessa minha sessão, eu já fui convertido, né? Se eu quiser contar e deixar o usuário ali, saber quantas vezes o usuário clicou nesse link aqui, independente se ele está clicando um monte de vezes ou não, eu vou escolher essa opção aqui de muitas por sessão. No nosso caso, a gente vai deixar uma vez por sessão só, porque eu só quero saber quantas vezes os usuários clicaram nesse link aqui e saber qual versão que está fazendo os usuários clicarem mais. Então, não quero saber se ele está clicando um monte de vezes, porque isso pode até atrapalhar o meu teste, na verdade. Beleza, eu vou escolher o nome de objetivo. Vai ser link. Link do React. Aqui tem a parte de configuração. Antes de começar o próprio experimento, o Optimize ele consegue validar para a gente se a gente colocou certinho o snippet do Google Optimize e do Google Analytics. Ele vai acessar essa URL que a gente configurou. Então, vamos validar aqui. Aqui ele fala para a gente dar esse feedback de sucesso, que foi instalado corretamente. Se não tivesse o snippet do Google Analytics ou do Google Optimize, ele ia falar que não ia ser possível realizar o experimento. E ia mostrar alguns links para a gente de possíveis problemas para a gente ir ajustando. Beleza, adicionamos o objetivo, validamos a configuração do Google Optimize e do Analytics. A gente pode receber notificações sobre a experiência aqui, eu vou deixar assim, ele vai mostrar
mandar um e-mail para a gente falando que realmente a experiência foi iniciada, quando ela for finalizada também. Eu vou falar que 100% do meu tráfego é para cair nesse sorteio de original ou versão B. E aqui a gente tem um evento de ativação que é uma coisa importante. Por default, o tipo de evento de ativação que o Google Optimize usa é o carregamento da página. O que isso significa? Quando quando a gente carrega o script do Google Optimize aqui, quando ele entende que a página terminou de ser carregada, ele vai pegar as alterações que a gente configurou aqui em cima, que a gente vai configurar agora, vai procurar os elementos na página para fazer as alterações, muda ícone, muda texto, para aplicar essas alterações. Qual que é o problema no nosso exemplo aqui? Como eu estou subindo um exemplo do Create React App, esse conteúdo está sendo adicionado no DOM a partir do lado do cliente, né? A renderização está vindo client-side. Então, o Google Optimize ele pode entender que a página terminou de ser carregada quando, na real, nosso React ainda está rodando e adicionando conteúdo no DOM. Isso tem bastante chance de ocorrer também se por algum motivo a gente precisa fazer uma requisição para uma API externa para carregar uma lista de produtos ou carregar qualquer coisa que a gente queira mostrar na tela. Isso vai demorar mais tempo ainda. O Google Optimize vai entender que a página já foi carregada, vai tentar aplicar as aplicações e os elementos não existem ainda. Se você tem uma página que está sendo renderizada via lado do servidor, com Next.js, por exemplo, ou de uma maneira mais tradicional, essa opção de ativação via carregamento da página já é suficiente. No nosso caso, como a gente tem uma página e a gente vai carregar um bundle JS que vai aí sim colocar conteúdo no DOM, a gente precisa falar para o Google Optimize que não é para ele colocar no carregamento da página. E a gente pode escolher um outro tipo aqui que vai ser continuamente. O que é esse continuamente? O Google Optimize continuamente ele vai ficar olhando para o DOM para ver se teve alteração. Ele usa uma API que é implementada em todos os browsers de Mutation Observer para identificar conteúdo, se algum conteúdo foi adicionado no DOM, se o DOM mudou. E toda vez que isso acontecer, ele vai tentar aplicar essas alterações. Nosso caso daqui, o evento de ativação contínua já vai resolver para a gente, porque ele vai entender na hora que ele renderizar o conteúdo via React ali, que mudou o DOM, e ele vai ativar a nossa experiência. Ele tem uma terceira opção aqui, que é de evento personalizado, onde eu consigo configurar o nome de um evento, onde no meu código eu deveria entender, putz, bati na API tal, renderizei todos os componentes da minha aplicação. Nesse momento, a nossa aplicação deveria enviar um evento do Google Analytics com este nome aqui, e o Optimize vai saber, putz, recebi esse evento, ele está configurado como um evento de ativação de algum experimento, e ele vai aplicar todas as regras dele, validar se está na página do editor certa e tudo que a gente configurar. No nosso caso, a gente não precisa disso porque a gente não vai ficar mexendo muito no DOM e a gente não está fazendo requisição para nenhuma API, para nenhum recurso externo para carregar dados. Então, isso continuamente já vai funcionar. E apesar de estar continuamente aqui, ele só vai ser executado uma vez porque a gente não vai colocar conteúdo mais de uma vez na página. Então, eu vou deixar isso continuamente aqui. Beleza. Agora, acho que a parte mais importante é realmente configurar as alterações da nossa versão B. Então, se a gente vier aqui, ele vai abrir essa página do editor. Essa página do editor é justamente para a gente poder editar e visualizar a nossa versão B. Aqui ele está carregando. Aqui eu consigo clicar nos elementos, selecionar, já mudar algumas coisas específicas, como de dimensão, localização,
mudar algumas coisas de estilo. O que que a gente vai fazer aqui, a gente vai mudar essa imagem. Então, nosso teste AB vai ser basicamente validar qual imagem que aparece rodando aqui que tem mais conversão, e a conversão sendo o clique nesse botão de Learn React, que vai para o link para o site do React. Para isso, a gente precisa escolher alguma imagem para a gente colocar. Eu abri aqui o site da Rocket City, que a gente pode pegar alguma imagem para brincar e colocar lá. Vamos entrar aqui na página do Wile, já que a gente está no do Wile. Isso aqui é uma imagem, tem um fundo. Vamos ver aqui. Essa imagem aqui que vai funcionar bem. Então, vamos selecionar essa imagem aqui. Aqui eu já estou no header, div, deixa eu ver. Header mais, beleza. Cheguei na imagem. Aqui ele tem o origem, que é o SRC da tag MG, né? Eu vou mudar desse SVG para a imagem que a gente pegou no site da Rocket City. E aqui, na hora que eu dito qualquer coisa, ele já me atualiza aqui no preview. Com isso, ele colocou uma alteração aqui, que é a quantidade de alterações que a gente configurou. Se eu quiser, eu posso editar por aqui também. Então, aqui a gente está falando que a imagem com a classe applogo, o atributo src dele, a gente vai substituir por este valor aqui. Beleza? Eu vou salvar e vou concluir a edição. Aqui a gente fechou a parte de configuração do nosso experimento. Clicando nesse reloginho, eu consigo definir um horário de início e término do experimento. Mas aqui ele avisa que, por default, o máximo de tempo que o experimento pode ficar são 90 dias. Se eu não escolher nada aqui por default, ele já vai colocar esse experimento terminando em 90 dias. Então, se eu quiser selecionar, eu poderia selecionar, mas nesse caso eu vou deixar ele com o comportamento padrão dele. Deixa eu deixar aberto aqui já a página. Só vou ficar dando os F5 aqui para garantir que está tudo funcionando. E vou mandar iniciar o experimento. Ele tinha só um aviso que ele ia tentar rodar o experimento em todas as páginas onde o snippet do Google Optimize estiver. Aqui ele já está rodando. Aqui ele fala que não tem nenhum visitantes ativos. Esses números aqui eles podem demorar um pouco para ser atualizados, porque ele vai olhar para o Google Analytics. Aqui ele já me liberou uma aba de relatório, onde esse experimento está no status de aguardando dados. A gente vai falar um pouco sobre os status dos experimentos aqui. E ele depende do Google Analytics receber os dados de sessão, os dados de clique nos botões ali, para ele poder pegar o resultado. Eu vou abrir aqui no F12 para a gente poder testar se ele está caindo em mais de uma versão mesmo. Então, nesse momento a gente caiu na versão A, na original aqui. Se eu ficar dando F5 aqui para sempre, eu vou cair nessa versão. Eu vou limpar os cookies aqui, porque é onde o Google Optimize vai gravar a minha sessão e forçar eu cair nessa versão, como eu quero ficar dando vários F5, simular vários usuários para ver se realmente algum deles está vendo uma versão diferente. Eu vou apagar o cookie aqui e ficar atualizando a página. Esse usuário também caiu na mesma versão. Esse terceiro usuário já está vendo a imagem da Rocket City girando aqui.
Vou apagar de novo. O quarto usuário caiu na versão A. O quinto usuário caiu na versão B. Vou dar uns cliques aqui só para ele gerar o evento para mim, para o Google Optimize entender como uma conversão. Mas aqui o nosso teste AB ele já está configurado. É legal porque a gente não precisou mexer em nada em código, a gente só precisou configurar a nossa aplicação para poder ser editada por um experimento do Google Optimize. Beleza. Como dei vários F5s ali, apagando o cookie, ele está identificando como mais de um visitante aqui. Aqui ele sorteou 4 visitantes para a versão para original, para a versão controle, e 4 visitantes para a versão B. E aqui ele vai ficar rodando literalmente no do while, que eu vou aguardar os dados até eu poder ter alguma versão líder para ter certeza que uma versão tem mais conversão do que a outra. Vamos voltar na apresentação aqui. Então aqui a gente configurou o nosso teste AB. A gente ativou o experimento. A gente está aguardando os dados. E a gente precisa depois, quando tiver bastante dados, a gente entender os resultados do teste AB no Google Optimize. Olhando um pouco da documentação do Google Optimize, eles comentam que eles usam essa inferência bayesiana, que é a utilização de modelos avançados para analisar o resultado de teste, principalmente nos experimentos que são do tipo teste AB e multivariáveis, que são modelos que se adaptam a cada experimento. Ele comenta também que é importante ter relevância estatística, então o Google Optimize ele não vai te dar um resultado se você não tiver o seu teste, o seu experimento rodando por pelo menos 14 dias, pelo menos 2 semanas. E se alguma das suas variantes, das suas versões, não tiver pelo menos uma sessão, ou seja, não tiver uma visita por dia, ele também não vai te dar o resultado, ou seja, ele precisa de acesso nas suas variantes, claro, e de um acesso de pelo menos 2 semanas. E aqui os possíveis status, depois que a gente inicia um experimento. O primeiro é o aguardando dados, que é o status por default que o experimento vai quando a gente inicia ele, que é o status que a gente está aqui, aguardando dados. A gente tem o status de nenhuma sessão experimental, significa que tem alguma coisa que não está funcionando. Então a gente precisa ver se realmente a instalação do Google Optimize continua funcionando, se ninguém retirou o snippet do Google Optimize ou do Analytics sem querer. O outro é que não há sessões experimentais suficientes, significa que o seu experimento foi configurado corretamente, ele está rodando certinho, mas que não tem uma sessão por dia, por exemplo, em cada uma das variantes. Ou a gente acabou configurando errado as nossas porcentagens aqui e deixou 100% em uma e 100% em outra, por exemplo. Mas é algum erro de configuração, provavelmente. O outro status é que mantenha seu experimento em execução. E aí tem alguns cenários onde a gente pode ver isso, mas essa mensagem é basicamente quando o Optimize não consegue te informar resultado, a menos que a gente consiga ter relevância estatística, a menos que eu consiga ter dados suficientes durante essas 2 semanas. Nenhuma variante líder foi encontrada. Isso significa que já passou 2 semanas, eu tive mais de uma sessão por dia, o Optimize recebeu dados suficientes para poder analisar, e a conclusão dele é que nenhuma das variantes, nenhuma das versões ganhou, nenhuma das variantes é a líder. E aí significa que você implementar a versão B ou a C em relação ao original que já está, você não vai ter nenhum resultado significativo e você pode encerrar o seu experimento. E eles recomendam criar um novo experimento para testar algumas outras coisas, né? O outro status é pelo menos uma variante é melhor do que o original.
Então, esse é um status que ele está inconclusivo ainda, mas ele ainda está rodando. Ele está realmente aguardando dados. Ele vai pedir para você manter o seu experimento em execução, mas ele tem, existe uma chance de já ter alguma variante que é melhor do que o original, que ela pode ser melhor do que o original, pode ser a líder, mas ainda precisa de mais dados para concluir qual delas que é melhor. Nesse cenário, você pode escolher já pegar a variante que ele acha que pode ser melhor, implantar e concluir e falar para o Google Optimize, redirecionar 100% do meu tráfego para essa variante, ou você pode esperar mais tempo para ter certeza que ela realmente vai ser a versão líder. Outro status é a variante original é a líder, significa que a versão controle, a variante controle, ela tem desempenho melhor do que as versões que a gente configurou e que não adianta a gente continuar nesse teste porque as outras versões não vão ter mais conversões do que o original, então o ideal seria manter o original. E ele também recomenda criar um novo experimento para entender se tem algum outro tipo de alteração, alguma forma de apresentar os dados para o usuário que pode ser melhor do que a versão controle, do que o que a gente já tem em produção. E a gente tem esse uma ou mais variantes líderes foram encontradas. Nesse cenário, parecido com pelo menos parecido com a variante original a líder, ele já tem certeza de que variantes que podem ser líderes. E ele sabe que algumas delas foram melhor do que a original. Você pode definir qual das variantes que ele acha, por exemplo, no teste ABC, foi a melhor do que o original. E você pode escolher aplicar e concluir a variante que tem uma porcentagem maior, uma probabilidade maior de ser melhor do que o original. E a gente tem mais um também que eu vou mostrar aqui no print já, que é uma variante a líder, que quando ele recebe os dados por mais de 14 semanas, já conseguiu identificar e concluir que apenas uma das variantes tem um desempenho melhor do que o original. E a gente pode encerrar o experimento e implantar essa variante. Então aqui eu deixei um print do experimento que está em execução. Aqui ele mostra que a versão B tem uma taxa de conversão maior e 80% de probabilidade de ser a melhor combinação. Ele ainda está com o status de manter seu experimento em execução, mas se eu quiser concluir e implantar a versão B, eu posso clicar aqui e finalizar meu teste. O que é esse concluir e implantar? Significa que ele vai pegar 100% do tráfego e já jogar direto na versão B, não vai ter mais aquele sorteio. E isso é bom também porque eu não preciso, no mesmo momento onde eu decidi implantar a versão B, ter que mexer no código e ir no código direto e mudar a imagem do botão, mudar o botão de cor. Eu consigo fazer isso via Optimize, e o Optimize que vai continuar mudando o comportamento, a exibição dos elementos na tela para o usuário. E eu posso, sei lá, deixar para a próxima sprint, para o próximo mês, para realmente mexer no código e aplicar as alterações que foram configuradas nessa versão B. Então aqui a gente só tem aqui é um outro experimento, na real esse é um experimento que a gente tem na GC, na Gamers Club, em produção. Você pode ver que ele entrou no 14º dia aqui, e mesmo tendo bastante sessões, bastante usuários acessando, ele ainda ficou com o status de manter o seu experimento em execução porque ele não tinha pelo menos 14 dias. Então realmente ele precisa de 14 dias no mínimo para poder identificar qual das versões que é a líder aqui. E aqui a gente tem um exemplo de um teste AB que a gente fez na GC também, com uma, duas, três versões. Que a gente tem um teste A, B, C, D. Esse é um status onde ele conseguiu identificar uma das variantes que era melhor do que todas, e incluindo a original. Ele até põe no texto aqui: o entrar em uma sala tem 100% de probabilidade de ser a melhor variante. Aqui a gente consegue ver que ele tem uma conversão
maior do que as outras e o Optimize entendeu que em todos os casos essa é a melhor combinação e ele está com o verdinho por causa disso, a gente já implantou isso daqui. Então é uma coisa que a gente está usando no dia a dia da Gamers Club lá. Aqui tem as URLs do teste rodando e aqui a URL do repositório para quem quiser dar uma olhada, apesar de ser uma coisa bem simples, né? Ele só vai ter o snippet do Google Analytics e do Google Optimize e o envio do evento quando o usuário clicar no link do site do React. Seria legal aqui o pessoal acessar essa URL e mandar aí escrever o que versão que eles estão vendo, clicarem no link lá também, que aí eu consigo depois pegar o resultado desse cara, se for possível, né, se tiver bastante acesso aí, pelo menos entender como que o Google Optimize está entendendo o resultado desse teste AB que a gente fez aqui. Bom, é isso que eu tinha para mostrar. Aqui eu deixo minhas redes sociais para quem quiser entrar em contato, trocar ideia sobre desenvolvimento ou sobre qualquer coisa aí, pode chamar. Valeu!